Gravação iniciada, presidente. Ok, Isaías, obrigado. Colegas, então, após o intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento do período da manhã, do dia 15 de janeiro de 2021. Nós estávamos, antes do intervalo, julgando o item 219 da pauta, 219 da contribuinte Transcontinental Empreendimentos Imobiliários Limitada. O conselheiro relator, o Francisco, ele leu a parte do voto que trata da ilegitimidade passiva, e essa parte já foi julgada pela turma, né, e a turma, o relator votou por negar provimento do recurso contra essa parte, a turma acompanhou o relator, e agora acompanhou as conclusões. Agora nós vamos, então, dar seguimento, essa era uma questão prejudicial, se essa acolhesse essa prejudicial, as demais matérias do recurso não seriam apreciadas. Como foi superada essa matéria, essa questão da legitimidade passiva, então nós vamos agora seguir na leitura do voto. Então, Francisco, pode continuar, então, no seu voto. Ok. Bom, superada a argumentação de legitimidade passiva, vamos continuar aqui do mérito. Está aí na página 12 da minuta. Eu faço uma contextualização extraída da autuação da folha 6, onde tem na linha 21 o valor do VTN, o valor declarado foi R$100 para imóvel, e o apurado pela fiscalização foi R$1.387.451,24. Na verdade, isso aqui foi aquele tipo de declaração que o contribuinte fez por fazer, né? Ele pagou R$10, aquele valor mínimo, e, na verdade, o valor do hectare aqui saiu a 38 centavos. Aí, pelo CIPT, foi para 5 mil e alguma coisa, o menor valor, porque pela aptidão agrícola tinha outros valores lá, vários, até de 11 mil tinha. Bom, então, a questão é o VTN. Aí eu passo para o pedido de perícia. Eu vou ler aqui um pouco rápido, vou saltar alguns trechos, mas a essência aqui, ele quer essa perícia para fazer prova dessas argumentações dele, provas que ele poderia ter trazido no processo. Então, ó, em seu pedido, o recorrente pleiteia a realização de perícia com vista à produção de provas quanto ao VTN apurado em laudo, caso os argumentos apresentados anteriormente não sejam suficientes para convencer este julgador. Disto, infere-se que referido sujeito passivo preferiu requerer mencionado procedimento a aprovar sua pretensão mediante a apresentação de documentação hábil. Aí eu discorro aqui sobre a questão da perícia, do julgamento. Acho que é dispensável a leitura, porque já é de notório conhecimento do grupo. E aí vou só concluindo assim, na conclusão, aí na página 13, nessa perspectiva, denota-se que a prova pericial tem caráter específico, cuja produção independe de vontade das partes, mas sim de contingências que a justifiquem. Mais precisamente, sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento técnico de especialista na matéria objeto da discussão sob análise, com o intuito de esclarecer aspectos supostamente controvertidos ou complexos. Assim sendo, entende-se prescindível a realização da perícia pleiteada pelo recorrente, pois a ele caberia apresentar laudo de avaliação nos exatos termos requisitados pela fiscalização, que não consta nos autos. Logo, não se está questionando a suposta veracidade dos documentos apresentados, mas tão somente se a requerente cumpriu as condições impostas pela legislação para a redução do VTN arbitrário. O exposto, os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação da convicção desse julgador, uma vez que inexiste matéria controversa ou de complexidade que justificasse um parecer técnico de especialista. Por isso, indefiro citada pretensão, porque inexistentes razões que a justificassem, já que mencionado procedimento técnico não se presta para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação. Então, eu supero eu entendo que é desnecessário
essa prova ele deveria ter produzido. E aí passo para o arbitramento pelo CIP, do VTM. Aí na folha 17 está a tela do CIP, que prova que houve a consideração da aptidão agrícola, inclusive foi utilizado o valor de 5.275,48, o menor valor, tem de 11.000, de 7.000, de 6.000, são vários, está bem discriminado. Eu discorro sobre a legislação que entendo dispensável também a leitura, que é de notório conhecimento do grupo, a gente já discutiu isso o tempo todo, essa matéria a gente já leu várias vezes, essa contextualização, fundamentação legal, e aí estou indo aqui para o meu entendimento, na folha, está destacado em vermelho, na página 19, do que se viu, já que o contribuinte furtou-se de apresentar tempestivamente laudo de avaliação contendo os requisitos anteriormente apontados, entendo que deve-se manter se deve manter a tributação do referido imóvel nos termos decididos pelo julgador de origem. Ou seja, eu entendo que o arbitramento foi perfeito, respeitou a legalidade, respeitou todos os preceitos legais e o contribuinte não conseguiu refutá-lo mediante laudo contendo os requisitos exigidos pela norma legal. E aí, do exposto em procede a argumentação regra por quanto sem fundamento legal. Aí ele pede também que as intimações sejam... intimação do recorrente. Ele pede para encaminhar para o preposto. Não há que se falar em intimação do patrono, preposto não patrono. Não há que se falar em intimação do patrono do contribuinte por qualquer meio de comunicação oficial conforme disposição expressa no enunciado do CAF número 110. Intimação do recorrente, não, do patrono. Deixa eu só... E aí ele traz a jurisprudência, mas que não nos é vinculante, e aí é uma fundamentação já que a gente tem aqui nos votos, e levo para a conclusão final. Ante o exposto, rejeita as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto. Ok, Francisco. Nós já havíamos votado aquela questão referente à ilegitimidade passiva, que creio que possa ser considerada como uma prejudicial de mérito, e o relator negou provimento, a turma acompanhou o relator, e o Gregório pelas conclusões. E daí, no julgamento do mérito em si, o conselheiro relator está votando no sentido também de negar provimento ao recurso. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator, a parte do mérito? Não? O voto ou o processo? Não? Vamos lá, então. Gregório, como você vota? Acompanho. Acompanha. Márcio? Acompanho também. Renata? Acompanho. Rafael? Eu acompanho, presidente. Luiz? Relator. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, em relação ao item 219 da pauta, da contribuinte Transcontinental, Empreendimentos Imobiliários Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Eu vou colocar assim, votou pelas conclusões em relação à legitimidade passiva, o conselheiro Gregório, tá? Então, esse é o resultado para o item 219. Esse item é paradigma para o item 220. Tá. Finalizamos, né, os itens que saíram com vista, né, de mesa, né? Ficou o 67, né? Foi o 67 seu. Vamos fazer o seguinte, logo após o almoço a gente faz ele. Tá? Vai ser rápido. O meu não estava. Vista de mesa? Tem um processo teu de vista de mesa, Ana? De imunidade das entidades, que a gente julgou um e o outro não. Que foi com vista. Vista de mesa? Qual Os próximos... Não, Ana, o teu foi vista coletiva. O seu não foi de mesa. Não? Foi vista mesmo. Fala qual o número dele, por favor. Foi aquele 316, não é? 315? 135. 135.
Vista coletiva, ele saiu. O 134 foi retirado de pauta por causa da PGFN. O 135 saiu com vista coletiva. O 136 foi unânime provimento para a exclusão do auxílio alimentação, que era a Fundação de Teatro. Confere, Gregório. É vista coletiva, Ana. E até foi onde surgiu aquela discussão se era só ficou válido o inciso 2º, que o Gregório confirmou com a minuta dos embargos, né, Gregório? E aí a gente a vista coletiva dele. Aí eu até comentei depois, filme, acho que nem precisava mais da vista. E o Dani falou, não, já até agora eu já não tenho jeito. Eu achei por isso, Dani, porque a Rê falou, não precisa mais da vista. Não, mas eu achei que foi por mim, né? Eu Já tinha publicado o resultado. Não tinha publicado, não. Quando a Rê falou, não tinha, não. Aí eu até não, falei, vai jogar nas... Foi depois, a gente estava discutindo depois, acho que depois até do intervalo. Isso. Eu falei isso depois, a gente saiu para o intervalo. 135. Isso, 135. Deixa eu ver o que eu registrei aqui. Será que não foi bom? Enfim, mas acho que o Denis já tinha anunciado, sim, o resultado. Saiu com vista para o conselheiro Francisco, sendo convertido em vista coletiva. A relatora apresentou seu voto, dando provimento ao recurso voluntário. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Eu até fiz algumas anotações em vermelho de comentários assim que a turma fez, que a Ana fez, para eu, quando for fazer o exame do processo, me orientar, né? Então, eu até coloquei assim, ó, ver vídeo da reunião. O Dani até sugeriu isso, para a gente assistir ao vídeo. Então, esse aqui ficou mesmo com vista coletiva. Não vai ter muito tempo, né, porque a próxima reunião... Mas esse não vai entrar, eu acho que não vai dar tempo de entrar para a próxima reunião, né? Porque a próxima reunião daqui 2 semanas, né, não vai dar tempo de retornar. Então tá, colegas, agora vamos então fazer os itens da pauta da manhã. Ô, Dani. Oi, fala. Eu queria fazer uma proposta para o grupo, para vocês avaliarem. Esses itens da manhã são meus, começo. Isso, e bem antigos, inclusive, na pauta, né? Mas veja bem, ontem à tarde, o item 1, 2 e 3 era também meu. E aí, por conta de vir aqueles processos da Ana e do Luiz, o do Luiz eu imaginava que demorou muito, eu não consegui julgar o item 3 de ontem, que eram os 3 primeiros de junho ainda. Então, tem 1 de junho que ficou sem julgar de ontem. Eu gostaria de saber se vocês concordariam em julgar esse item agora. Qual que é o item? Henri, é o 329, é de junho. Ontem eu tinha Ari, Hélio e ele. Mas dá no mesmo, Francisco. Dá no mesmo. Esses seus itens de hoje, agora de manhã também, são de junho. Por esse critério aí de antiguidade na pauta, vai dar no mesmo. São de junho também. Mas é porque o que acontece? Eu, pelo tempo que tem, eu iria julgar ele e o da Irma, que são diferentes. Esses outros são livro caixa, e aí não entraria em livro caixa hoje. Entendeu? Porque talvez se julgar esses 2 aqui, não sei se vai dar tempo de julgar hoje, Irma e o Jaederson. E aí eu julgaria ele e o Irma. Então, tudo de junho, de qualquer forma, tudo de junho. Tá, você está querendo dizer que esses de ontem são menos complexos que esse de hoje de manhã? Porque esse Henri é variação patrimonial, então é pontual, então não imagino que ele vai demorar muito. E é de junho também. É o 329, não? Qual que é? 329. É só esse que você quer jogar? De ontem? De ontem só. Porque Turma, eram 3 de ontem, aí eu joguei 2, só deu tempo de jogar 2, né? Aí... Turma, tudo bem por vocês? Fazemos o julgamento desse, que também é de junho, de ontem, e aí, fazendo esse, a gente faz os de hoje de manhã. Aí eu entraria na Irma, que eu presumo que dá para fazer os 2, ele e a da senhora Irma. Perfeito. Porque os outros são livro caixa, eu acho que vai demorar mais. Tá, então, colegas, a gente vai fazer, então, o julgamento agora de um item de ontem, o item 329, do contribuinte Henri Henri Ourfali,
item dos 329, relatoria do Francisco, que é um item que não foi julgado ontem, por questão de tempo, e aí o conselho relator pediu para julgar agora de manhã. Ele tem a mesma, vamos dizer assim, prioridade dos de hoje de manhã, por conta da temporariedade. Ele não parece tão complexo, então o relator pediu para julgar, então vamos fazer o julgamento desse. Item 329, Henry Orfale. Francisco, pode começar, então. Tá sem som, Fran. Desculpe. Vou repetir. O recurso trata de... Ele contesta o julgamento de primeira instância, que julgou improcedente o crédito tributário decorrente da apuração de acréscimo patrimonial descoberto referente aos exercícios de 96 a 2000. Aqui, no auto de fração, ele descreve aqui a autuação, mas eu vou passar lá para o julgamento, porque para o julgamento de primeira instância, porque no julgamento do mérito eu enfrento essas questões todas, porque, na verdade, ele não acrescenta nada de novo. Então, eu, inclusive, acompanho a decisão do julgador de origem. Então, houve um questionamento de decadência, gasto de dispersar a utilização dos bens, arbitramento, gasto de dispersar a utilização dos bens, arbitramento, notificação prévia, doação não comprovada. Então, o desconto simplificado. Então, o contribuinte não logrou êxito perante o julgador de origem. Recurso voluntário. Discordando da respeitável decisão, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, repisando os argumentos da impugnação, trazendo de relevante para a solução da controvérsia. Na folha 375 a 399. Ele alega: o recurso deve ser conhecido independentemente de prévio depósito a rolamento de bens. O ano base de 95 foi atingido pela decadência. O auto de infração é nulo por descumprimento de requisitos obrigatórios vistos no artigo 10 do decreto 70.235 de 72. O exíguo prazo para o recorrente prestar esclarecimentos se caracteriza cesseamento de defesa. Não procede a tese do acréscimo patrimonial descoberto nesses termos. Aí eu transcrevo aqui a síntese de suas argumentações. A doação de 201.590,95 recebida do senhor Isaac Oufeli em 1995 refere-se a período já decaído. A quantia de 200 mil se refere ao apartamento da esposa que entrou no patrimônio do casal, não se caracterizando acréscimo patrimonial. O restabelecimento do imposto de renda retido na fonte referente ao ano base de 95, exercício 96, não pode ser considerada aplicação de recurso, já que está sendo requerida apenas a sua compensação. A falta de notificação do arbitramento se caracteriza cesseamento de defesa. O desconto simplificado não é renda consumida. O imóvel situado na rua Borges de Figueiredo foi adquirido em parcelas em março de 95, razão porque não pode refletir na autuação, pois tal período foi atingido pela decadência. Julgamento do recurso voluntário. Isso aqui teve recurso especial. A primeira turma da segunda sessão de julgamento enfrentou a questão e aí eu trago a ementa do julgamento, está no processo, folha 403 a 411, decadência. No posto pessoa física, tributo sujeito a regime do denominado lançamento por homologação, sendo que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é de 5 anos, quando há antecipação de pagamentos contados do fato gerador, que ocorre em 31 de dezembro de cada ano calendário. Do prazo para prestar esclarecimento, cesseamento do direito de defesa, nulidade, vício formal.
É nulo por vício formal ou auto-infração lavrada em virtude do termo de intimação que concede prazo inferior ao estabelecido no artigo 835, parágrafo 3º do RI, por incorrer em cerceamento do direito de defesa do contribuinte. Recurso voluntário provido. Ou seja, o CARF, no primeiro julgamento, cancelou, entendeu que houve nulidade por cerceamento de defesa. Porque durante a autuação, o contribuinte foi intimado e com prazo exíguo, e ele alegou cerceamento de defesa, e aquela turma que julgou entendeu como tal. Aí, julgamento do recurso especial. Aí eu trago aqui a síntese do julgamento do recurso especial. Para cerceamento de defesa, inocorrência. Não há cerceamento do direito de defesa quando são observadas as normas que regem o processo administrativo fiscal, garantindo-se ao contribuinte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, o julgamento, a Câmara Superior entendeu que não houve cerceamento de defesa, e o processo retornou para a gente julgar aquelas questões que não foram enfrentadas no julgamento da segunda instância. Aí eu vou para o voto, onde eu faço a síntese. Consoante explicação vista no relatório, vai-se analisar questões sobre as quais o contribuinte alega haver omissão no julgamento de segunda instância. Assim considerados, restam 6 matérias a serem enfrentadas, estando o prazo decadencial e o cerceamento de defesa decorrência do exíguo prazo para o recorrente prestar esclarecimentos, incluídos na temática já analisada nas fases processuais anteriores. Aí, quais sejam? Então, a matéria remanescente, porque a decadência e o prazo foi julgado lá já. A decadência não foi constatada, né? O auto foi anulado, foi cancelado em função de suposta nulidade da autuação, né? Então, as matérias remanescentes. Preliminar de nulidade da autuação por impropriedade do enquadramento legal, bem como arbitramento da renda consumida sem prévia notificação. Isso aqui, na verdade, eu estou trazendo, essas questões estão no recurso lá, né? Isso no recurso e na impugnação, ele replica, basicamente. Desconsideração de rendimento isento, doação recebida de 201.590,95 e imóvel da esposa no valor de 200 mil. Compensação de fonte, retenção em 95. Arbitramento da renda consumida, regulamentação, coeficiente e base de cálculo. Desconto simplificado, renda consumida. Aquisição de imóvel, parcelamento em máximo 95. Essas questões se referem a 95, na argumentação dele, ele alegava que não deveriam ser desconsideradas por conta da decadência, mas a decadência foi superada lá no primeiro julgamento do CARF, aqui do CARF, né? Aí eu vou preliminar de nulidade do lançamento. Eu discorro, e aí eu vou ler alguns pontos aqui, pontuais só. Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do recorrente de que o lançamento era considerado nulo, supostamente porque houve impropriedade do enquadramento legal e arbitramento da renda consumida sem prévia notificação do autuado. Aí eu descrevo aqui, eu discorro, olhei a autuação, ela preenche todos os requisitos, eu boto as páginas aqui, está nas folhas 4.017 a 4.033, aqui, a tal respeito de lançamento, identificou a irregularidade apurada e motivou, de conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma transparente e precisa, como se pode observar na descrição dos fatos, enquadramento legal e no demonstrativo de apuração do imposto devido, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade. Processo digital, folhas 4.017 a 4.033. E aí eu vou discorrendo. Tanto é verdade que o contribuinte, tanto é verdade que o interessado refutou de forma igualmente clara a imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação anexada. Aí, nesse sentido, expôs os motivos de fato e direito de suas alegações e os pontos de discordância. Então, ele fez toda aquela defesa normal, não vi prejuízo nenhum em relação à defesa do contribuinte, aquele contexto do artigo 59, que caracteriza a nulidade, não se enquadra em nenhum, então não tem
não há que se questionar a nulidade, e aí eu concluo. Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa de aplicação restrita nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário. Despacho de decisões. Por conseguinte, suposta nulidade de autuação, auto-infração, notificação, transcorrerá tão somente quando a lavratura por autoridade incompetente. E aí as questões de mérito, elas podem ser analisadas durante o julgamento das fases processuais. E aí eu concluo que não é o caso. E aí, como ele replicou os argumentos da impugnação e eu com eles concordo, eu repliquei, eu me aproveitei do voto vencedor conforme a prerrogativa que nos dá o regimento do CARF. E aí eu vou trazer aqui. Fundamento legal. O impugnante argumenta que o auditor elencou vários dispositivos legais para enquadrar o enquadramento correspondente no ano 95. Alguns artigos do Regulamento 94 são genéricos, quanto ao inciso 3 do artigo 841 e 845, também no mesmo regulamento, não existem outros artigos. Não existem. Outros artigos nada tem a ver com a matéria. Compete destacar que o fundamento legal do lançamento encontra-se no corpo do auto de infração, folha 245, sendo o seguinte: artigo 1º ao artigo 3º e parágrafo da Lei 7.713, artigo 1º e 2º da Lei 8134/90, artigo 7º e 8º da Lei 8981, artigo 3º e 11 da Lei 9250, artigo 21 da Lei 9532, artigo 55, 8 e inciso 8 e parágrafo 11 do RI. O regulamento do imposto de renda, apesar de aprovado pelo decreto 3.000, em grande parte consolida diversas normas tributárias pré-existentes e espaço no ordenamento. São unificadas disposições contidas em mais de um texto legal, às vezes em um só artigo. Por exemplo, aí ele descreve, de certa forma, essa parte aqui indiretamente, a gente já enfrentou lá na questão de nulidade, mas a DJ trouxe aqui mais detalhado, eu estou trazendo aqui para a turma. Isso não é. Assim, o fundamento do lançamento não é o regulamento do imposto de renda em si, até porque a competência privativa de lei definida infrações e ou fato gerador de tributo, mas sim a disposição legal que é fundamento tal artigo no decreto. Com efeito, ainda que houvesse falha na indicação de algum artigo na fundamentação aqui trata, as infrações levantadas estão minuciosamente descritas no termo de verificação. É bem preciso o termo, ele detalha bem detalhado. Dessa forma, não há que se falar em inadequação da fundamentação legal. Cerceamento do direito de defesa, ausência da notificação. Isso aqui eu preciso ler todo. O impugnante alega que o arbitramento efetuado pelo auditor fiscal com base na 884694 não foi precedido por notificação para o devido procedimento, conforme o parágrafo 3º do artigo 846 do Regulamento do Imposto de Renda. 23. O arbitramento levantado a cabo pela autoridade administrativa decorreu de expressa previsão legal, conforme bem identificou o impugnante. O artigo 9 da citada lei dispõe que se o contribuinte detiver a posse ou propriedade de bens que, por sua natureza, revelem sinais exteriores de riqueza, deverá comprovar, mediante documentação hábil e idônea, os gastos realizados a título de despesas dos contributos, guarda, manutenção, conservação e demais gastos indispensáveis à utilização desses bens. Vê-se, então, que é determinação legal a comprovação desses gastos pelo contribuinte. Por sua vez, o arbitramento das despesas relativas aos bens que possui é uma decorrência do não cumprimento deste mandamento. Esta norma legal não traz em seus parágrafos nenhuma determinação de notificação prévia do procedimento de arbitramento ao contribuinte. Houve equívoco do impugnante quanto a esta questão, pois reproduzia uma norma diferente da que fundamenta o arbitramento das despesas com bens que revelam sinais exteriores de riqueza. O artigo 846 do RI, reproduzido na impugnação, tem como fundamento a Lei 8.021/90, artigo 6º e parágrafos, os quais não prevêem arbitramento das despesas relativas aos gastos com manutenção dos bens do contribuinte. Ou seja, o contribuinte, ele pega uma legislação, ele traz uma argumentação com uma legislação divergente da que foi aplicada, e aquela própria do arbitramento, da manutenção desses bens, que é uma situação específica. Salienta-se ainda que o cessamento de defesa suscitado pelo impugnante é desprovido de qualquer fundamento fático, haja vista que o contribuinte foi dado todo
haja vista que ao contribuinte foi dado todo o tempo do procedimento fiscal para manifestar-se sobre essas despesas. E, nesta fase impugnatória, teve o impugnante a possibilidade de contestar o arbitramento apresentado, os comprovantes exigidos pela lei, mas não fez. Isto posto, essa pretensão preliminar não pode prosperar por quanto ser fundamento legal. Aí, número, rendimentos isentos. Onde ele tenta provar a origem. Alega. O contribuinte argumenta haver recebido no ano calendário 95 a importância de 201 mil a título de doação de Isaac Orfeli, residente em Panamá. Para tanto, apresenta documentos. Diz que na DPF 97 foi declarada a importância de 200 mil relativo à doação, conforme o contrato de câmbio. Os referidos documentos são os de folhas 297 e 300. Trata-se de recibos de compra de câmbio emitido pelo Banco Safra S.A., em que, no campo informações complementares, a informação de os valores serem relativos a doações. Não há como, com base nas meras informações no campo informações complementares dos recibos, considerar comprovada a transferência dos valores citados como doação. A singeleza probatória quanto a este aspecto não admite que se possam considerar tais rendimentos como de doação. São insuficientes tais recibos para este mistério. É importante salientar que, ao não admitir os valores na planilha de evolução patrimonial, o auditor fiscal não está desconsiderando o efetivo recebimento destes rendimentos, mas sim a sua natureza de doação. Não os admitindo nas planilhas, o que se está fazendo é justamente considerá-los tributáveis. Assim, pode-se afirmar que os recibos comprovam o ingresso do numerário, mas não a sua natureza de doação. Dessa forma, agiu corretamente a autoridade lançadora ao não considerá-los nas planilhas, nem como origem, nem como aplicação, pois, para incluí-lo necessariamente, deveria-se lançar a omissão do rendimento tributável, para, então, incluí-lo como origem na planilha de evolução patrimonial, cujo resultado seria o mesmo aqui encontrado. Importância 200 mil, apartamento da esposa. Argumento impugnante que na DPF 97, ano 96, foi declarada a importância de 200 mil a título de rendimentos isentos em razão de um imóvel de sua esposa passar a fazer parte do patrimônio do casal como resultado do casamento, sendo este o apartamento de residência do casal, anexo B. Danados da escritura de venda e compra, folha 302 e 303 da IPF 97, folhas 22 e planilha de análise do acréscimo patrimonial, folha 222, detecta-se que o impugnante incluiu o imóvel em seu patrimônio no valor de 200 mil, bem trazido pela esposa pelo casamento. E, para compensar, lançou a título de rendimentos isentos e não tributável igual valor. A fiscalização, quando da análise patrimonial, não lançou o imóvel, o Gabriel Santos, nas aplicações, assim como não lançou os 200 mil como recursos. Correto o procedimento da fiscalização, pois nessa operação não ocorreram ingressos nem aplicação de recursos. Destaca-se que, se realizado o procedimento requerido pelo impugnante, o resultado seria o mesmo, pois incluir-se-iam os rendimentos isentos e não tributáveis como recurso e imóvel como aplicação. Imposto de renda retido na fonte. Diz o impugnante que o imposto de renda retido na fonte, compensado na declaração de ajuste anual do exercício 96, trata-se de valores descontados durante o ano 95 pela empresa Internacional, Comércio, Importação e Exportação Limitada, conforme comprovantes que apresenta, anexo C. Requer que o valor seja restabelecido para efeito de compensação. Danados os documentos de folha 307 a 315, conclui-se caber razão ao impugnante, relativamente ao recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Entretanto, tendo em vista que o imposto de renda retido na fonte é aplicação, isto é, sua inclusão na planilha repercutiria em agravamento, aumento do valor lançado, não será promovida a referida inclusão, tendo em vista a impossibilidade de se agravar lançamento na fase do contencioso fiscal, e não será feita a representação à autoridade competente, tendo em vista o decurso do prazo decadencial. Do arbitramento, Lei 884694, renda consumida.
O impugnante contesta a utilização do percentual de 10% instituído pela Lei 884694 para o arbitramento dos dispêndios com os bens representativos de sinais exteriores de riqueza. Alega que a aplicação deste dispositivo depende de regulamentação do Poder Executivo para baixar tabelas específicas para cada tipo de bem, móveis e imóveis. O artigo 9º da Lei 8846, como já visto nas preliminares, permitiu ao fisco que, na ausência de comprovação, mediante documentação hábil e idônea dos gastos realizados a título de despesa com bens que revelem sinais exteriores de riqueza, fossem arbitrados estes dispêndios necessários. No parágrafo 2º, a lei dispõe que esta despesa deverá ser em valor equivalente a 10% do valor do respectivo bem. Por sua vez, o parágrafo 7º permite ao Poder Executivo que estabeleça tabela com limites percentuais máximos para cada tipo de bem. A vigência dessa norma não está vinculada ao exercício pelo Poder Executivo da permissão dada pelo parágrafo 7 de se estabelecer limites percentuais específicos para cada tipo de bem. Na ausência dessa norma infralegal, dentro da competência regularmente autorizada, não há que se questionar a validade do dispositivo do parágrafo 2º. Lembrar aqui que esse aqui é para percentual máximo, além, né? A atividade de lançamento, conforme o artigo 142 do CTN, é vinculada, ou seja, a autoridade administrativa deve preencher os enunciados da lei, não lhe cabendo sendo autorizada a ser juiz de conveniência ou oportunidade. Assim, dispondo a norma legal que o percentual será de até 10% do valor do bem e não havendo regulamentação do Poder Executivo com tabela dispondo sobre outros limites, não resta outro percentual a ser usado diferente do estipulado no parágrafo 2º do artigo 9º da Lei 8846. O impugnante argumenta ainda que o arbitramento deveria ter sido feito com base no valor de mercado dos respectivos bens e não no valor declarado. O fato de a Lei 884694 trazer a previsão de que o arbitramento em tela deve tomar como base o valor de mercado dos bens não proíbe que a autoridade administrativa o faça com base nos valores declarados pelo contribuinte, a menos que estes últimos sejam incompatíveis com aqueles. A desconsideração dos valores declarados e o consequente arbitramento dos valores dos bens com base no valor praticado no mercado somente se justificaria caso houvesse discrepância entre eles. Não sendo o caso, agiu corretamente a autoridade fiscal. O desconto simplificado. Ainda quanto ao método utilizado pela auditoria fiscal para apuração da variação patrimonial à descoberta, o impugnante alega que não cabe a utilização de despesa padronizada da declaração simplificada para efeito do demonstrativo. O desconto simplificado foi instituído pela Lei 9.250/95, no seu artigo 10 e parágrafos. É uma substituição, visando a facilitar o preenchimento da declaração, daí seu nome, das despesas incorridas pelo contribuinte ao longo do ano calendário por um valor proporcional aos rendimentos, 20%. Trata-se, portanto, de uma presunção legal. Desta forma, uma vez tendo sido feita esta opção pelo contribuinte, a lei cria esta presunção e passa a considerar este valor como se real fosse. E quanto a seu uso no caso de acréscimo patrimonial, a supracitada lei não deixou margem a dúvidas e optou por deixar expresso que este desconto tanto vale como dedução do ajuste do imposto de renda, como também é considerado rendimento consumido para efeito de acréscimo patrimonial, validando perfeitamente o demonstrativo do auditor fiscal. Ele transcreve aqui o artigo 10. O contribuinte que, no ano calendário, tiver oferido o rendimento tributável até o limite de 27 mil, poderá optar por desconto simplificado, que consistirá em dedução de 20% sobre estes rendimentos na declaração de ajuste anual, independentemente de comprovação e de indicação da espécie de despesa. Parágrafo 1º. O desconto simplificado a que se refere este artigo substitui todas as deduções admitidas na legislação. Parágrafo 2º. O valor deduzido não poderá ser utilizado para comprovação de acréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento consumido. Tal dedução
Como é uma faculdade dada ao contribuinte e uma presunção legal de dispêndio, não pode ser retirada e desconsiderada das planilhas de evolução patrimonial, a menos que, como toda presunção legal, seja iludida com prova em contrário. Gente, a Renata caiu. Renata caiu? Só um instantinho, Francisco, só um instantinho. Eu seguro. Beber uma aguinha aqui, porque... Toma uma aguinha e dá uma descansada. Não, à tarde eu não falo. Aí. Aqui na Bahia está chovendo muito, pelo menos aqui na região, a internet está indo e voltando. Eu estou com modo direto aqui, porque a internet de casa está... Renata? Está sem som. Está sem som. Estou aqui de volta, gente. Até onde você conseguiu me ouvir aí? Não, pode seguir. Eu estou acompanhando aqui na tela. Você parou de ler praticamente na hora que ela caiu. Então, pode continuar. Mas eu estou com a volta aqui aberta, eu estou acompanhando. Nós estamos no desconto simplificado, Renata. Eu acompanhei. Beleza. Ótimo, beleza. Então, o parágrafo 2º do artigo 10 diz, eu vou repetir, o valor deduzido não poderá ser utilizado para comprovação de decréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento consumido. 53. Tal dedução, como é faculdade dada ao convênio e uma presunção legal de dispêndio, não pode ser retirada e desconsiderada das planilhas de evolução patrimonial, a menos que, como toda presunção legal, seja lida com prova em contrário. Assim, não havendo declaração e prova mostrando ao contrário, vale a presunção da aquisição de imóvel em parcelas. Está concluindo aqui já. O impugnante alega que a aquisição do imóvel situado na rua Borges de Figueiredo não foi efetuada à vista, mas sim em parcelas, conforme instrumento particular de compromisso de compra e venda, folhas 317 a 325. No item 55 aqui da página 14. Realmente, a escritura de folha 176, 179, lavrada no 22º tabelionato de notas da capital, indica que o pagamento do preço do imóvel foi efetuado segundo instrumento particular datado de 8 de março de 95. Item 3 da escritura. Por sua vez, o citado instrumento particular, folha 317 a 325, informa que os pagamentos seriam efetuados em 4 parcelas. Assim, considerando essas informações, os valores pagos e as datas respectivas, o dispêndio do contribuinte a ser considerado na planilha de evolução patrimonial deve ser alterado para como segue. Total 450, percentual de participação, valor do contribuinte. Fez a distribuição, total 203. 57. Deixa eu subir aqui a tabela um pouquinho. Alterando a planilha de evolução patrimonial de folha 221, relativa aos meses de março a dezembro, aí ele traz a nova composição da planilha aqui. E aí no 58 ele explica o detalhe. Você vê que o valor que deu aqui em julho foi 5.501, o acréscimo patrimonial, depois de com a planilha. Deu 5.501 em julho. 58. Com base nestes valores, o demonstrativo de infrações do auto de infração em relação ao ano calendário de 2005 deve ser também alterado para... Ele fez uma distribuição aqui nos meses de março, abril, maio e junho, totalizando 5.501.
Entretanto, apesar de os valores dos acréscimos patrimoniais mensais terem sido alterados, o valor total da infração no ano calendário 95 não se alterou, permanecendo o valor de R$ 197.359,95, fato que não irá influenciar no cálculo do imposto devido, assim como no valor da multa e dos juros moratórios. Aí, folha 245, ele esclarece aqui. Esclarecendo o que está posto, o acréscimo patrimonial à descoberta apurado no ano base de 95 continuou sendo de R$ 5.501, pois a decisão de origem apenas reconheceu a redistribuição do 203.724,07, aquisição de prédio, dos meses de março a junho do mesmo ano, os quais foram considerados pela fiscalização como tendo sido aplicados integralmente em março de 95. E aí, eu concluindo, acompanhando integralmente o julgador de origem, ante o exposto, rejeita a preliminar suscitada e, no mérito, nega o provimento ao recurso interposto. É como voto. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 329 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Ninguém? Vamos fazer a votação. Então, Gregório, como você vota? Acompanho o relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Eu acompanho o relator. Luiz? Relator. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, em relação ao item 329 da pauta, 329 da pauta, do contribuinte Henry Orfali, o resultado ficará assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Estou registrando na ata que o julgamento está sendo realizado no dia 15 de janeiro de 2021, no período da manhã. Agora, então, vamos fazer os itens a pauta da manhã do dia de hoje. Item 390, só o item 390. Deixa eu fechar isso aqui, só um instante. Item 390. O item 390, de relatoria também do Francisco. Item 390 é da contribuinte Irma Nogaredo Formentin. Irma Nogaredo Formentin. Francisco, pode, então, iniciar a leitura. Estava sem som. Aqui o recurso voluntário ele tenta combater a autuação em face de omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica referente ao exercício 2007. A notificação aqui de lançamento, uma partezinha em vermelho aqui que eu vou ler, que está marcada aí, interessante. O lançamento é decorrente da constatação de omissão de rendimento recebido da Caixa Econômica Federal no valor de 391 mil. O rendimento foi informado pela fonte pagadora e não foi oferecida a tributação pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto de renda na fonte sobre o rendimento omitido no valor de 11 mil. Consta ainda a notificação de lançamento omissão de rendimento no valor de R$ 93,12 recebido do Comando do Exército. Na impugnação do contribuinte, basicamente ele cita aqui, ela argumenta que recebeu herança deixada pelo marido, senhor Valentim Formentin. O valor recebido trata de pensão especial ex-combatente falecido por
por força da lei 25.79/55, artigo 30, e aí ela descreve aqui a fundamentação no valor 391, menos o imposto de renda na fonte de 11 mil, menos CPMF no valor de 1.488, totalizando um saldo de 378. Cita que deve ser desconsiderado despesas com advogado no valor de 111 mil, e no valor de 111, e são 2 advogados, e outro aqui de 26.120. O total recebido foi no valor de 241 mil. Cientificou 50%, o restante foi dividido entre os 5 filhos, conforme lei do inventário. Aí o julgador de origem concedeu parcialmente procedente a impugnação, aí vamos para o recurso. Principalmente em relação à parte dos advogados, à parte advocatícia. Recurso. Ela alega em sua contestação. É titular de pensão militar especial recebida das Forças Armadas nos termos da Lei 8059 de 1995, 315 de 67. Conforme documentação anexada, tem validez permanente por ser portadora de hipertensão, cegueira, paralisia irreversível, cardiopatia grave. Ela cita aqui inúmeras doenças, razão por que está amparada pela isenção prevista na Lei 8059, Decreto 3.000 de 99, artigo 39, inciso 33. Julgamento do recurso voluntário. Esse recurso já foi julgado aqui no CAF anteriormente. Imposto de renda recebido de pessoa física, rendimento recebido acumuladamente, aplicação do regime de competência. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda oferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança de imposto de renda com parâmetro no montante global pago extemporaneamente. Recurso voluntário provido. Foi o que aconteceu aqui. A contribuinte, só para contextualizar, a contribuinte, ela foi autuada porque ela não declarou um rendimento recebido, ela alega que é de pensão de ex-combatente. Isso ela alega na impugnação. No recurso, ela alega que esse rendimento é isento e que ela também é portadora de moléstia grave. O julgamento de origem, ele não analisou nem a isenção do ex-combatente, da provento do rendimento da pensão deixada por ex-combatente, e nem a isenção da moléstia grave. Ela não se manifestou sobre isso. Ela simplesmente cancelou o lançamento, porque o lançamento não considerou o regime de competência, sim o regime de caixa. Isso foi o que ocorreu. Aí o julgamento do recurso especial. A segunda turma julgou o recurso especial, restabeleceu, afastou a nulidade e retornou os autos para que fossem julgadas as questões não analisadas quando do primeiro julgamento aqui no CAF. Ela botou rendimento recebido, o acordo. Rendimento recebido acumuladamente, atuação pelo regime de caixa, recálculo para aplicação do regime de competência, aplicabilidade. Consoante decidido pelo STF, a sistemática estabelecida no artigo 543B do CPC, do âmbito do RE 614.406 do Rio Grande do Sul, imposto de renda sobre rendimento recebido acumulado deve ser calculado de acordo com o regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido para adaptá-lo às determinações do RE. Ou seja, a Câmara Superior entendeu o procedimento que é rotineiro que se faz aqui. Faz um recálculo e não anula o auto em função da autuação em si, né? Aí vem para o voto. É o recurso tempestivo.
Contudo, embora atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no decreto 7235, dele conheço somente parcialmente ante a preclusão consumativa vista no presente voto. Delimitação da controvérsia. Consoante a explicação vista no relatório, vai se manifestar acerca Consoante explicação vista no relatório, vai se manifestar acerca das questões suscitadas no recurso, mas não enfrentadas por ocasião do julgamento de segunda instância, quais sejam: a isenção concedida a pensionista de ex-combatente, decreto 3.099, artigo 39, inciso 35, e 2, a isenção concedida ao portador de moléstia grave, lei 7.713, de 88, artigo 6º, inciso 14. Pois bem. Matéria não impugnada. Em sua impugnação, a contribuinte discorda de referida autuação sob o único fundamento de que a pensão especial recebida pelo falecimento de ex-combatente é isenta do imposto de renda da pessoa física. Nada se referindo à suposta isenção própria dos portadores de moléstia profissional grave. Logo, tal parte se torna incontroversa e definitiva, não se sujeitando a recurso na esfera administrativa, nos termos do artigo 17 do decreto 7235. Ou seja, essa argumentação de moléstia grave, ela só vem no recurso. Ela tentou inovar aqui as razões recursais. E aí eu afasto essa argumentação. E entro propriamente na argumentação quanto à contestação da contribuinte, quanto à omissão de rendimento recebido da pensão do ex-combatente. Como a contribuinte não inovou na seara recursal, ela trouxe os mesmos argumentos da impugnação, eu concordo com a decisão de primeira instância, eu me aproveito da faculdade dada pelo ICAF e adoto as razões de decidir constante do voto condutor do respectivo acordo nesses termos. A matéria objeto da lida está relacionada com a legislação que rege a isenção do imposto de renda relativo a rendimentos recebidos por pensionistas e ex-combatentes, de forma que cabe esclarecer os aspectos inerentes à legislação que trata do assunto nos tópicos a seguir. Isso aqui é a transcrição do acordo. Argumenta a contribuinte, viúva e pensionista de ex-combatente do Exército, que os rendimentos recebidos estariam alcançados pela isenção do imposto de renda previsto no inciso 12 do artigo 6º da Lei 7.713 de 88, que assim dispõe. Fico isento do imposto de renda os seguintes rendimentos recebidos de pessoas físicas. Eu estou lendo aqui porque essa matéria é um pouco completa, ela tem muita legislação e ela, pelo menos eu me senti um pouquinho de dificuldade, ela, se a gente não tiver atenção, a gente confunde os fatos. A norma aplicável. As pensões e os proventos concedidos de acordo com os decretos-leis número 8794 e 8795 de 23 de 46 e lei 2579 de 23 de agosto de 95 e artigo 30 da lei 4242 de 17 de julho de 63, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira. Aqui é a lei que caracteriza a isenção. Por sua vez, o inciso 35 do artigo 39 do RI, estabelece: não entrarão no âmbito do rendimento bruto. De certa forma, ele traz essa legislação, as pensões e proventos concedidos de acordo com os decretos-leis 8794 e 8795, de 46, da Lei 2579 de 55, 4242 de 63 e artigo 30 da Lei 8059 de 90. Artigo 30 e Lei 85,
8059 de 90, artigo 17, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira. Aqui tem um detalhe, é reforma ou falecimento de ex-combatente da FEB. O decreto 879, eu vou ler essa legislação porque ela, como eu falei, ela tem umas especificidades. Então, não é qualquer provento que é isento. Uma coisa é o direito ao provento, outra coisa é o direito à isenção. O Decreto-Lei 8794 de 46 cuida das vantagens a que têm direito os herdeiros dos militares, inclusive os dos convocados que participaram da Força Expedicionária Brasileira, destacada em 1944-45 no Teatro de Operações da Itália, e falecido nas condições que define. Aqui ela trata, 8794, de quem foi lá esteve na Itália, 44 e 45, e falecido lá, nas condições que ela define. O Decreto-Lei 8795, de 46, no mesmo ano, regulamenta as vantagens a que ficam com direitos militares, inclusive os convocados incapacitados fisicamente para o serviço militar, em consequência de ferimento verificado ou moléstias adquiridas quando participavam da FEB, destacada em 44 e 45 no Teatro de Operações na Itália. Olha, 8794 falecido, aqui incapacitado. Seguindo, todos no Teatro de Operações na Itália em 44 e 45. Seguindo. A Lei 2579/95 concede amparo aos ex-integrantes da FEB, julgados inválidos ou incapazes definitivamente para o serviço do Exército. O artigo 30 da Lei 4242 de 63 concede pensão aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial da FEB, da FAB, da FEB, da FAB e da Marinha. A FEB aqui é o Exército, Força Expedicionária Brasileira foi o Exército, da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos. Aqui é outra especificidade. A Lei 8059/90 estende o benefício da pensão especial para quem tenha participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei 5315/67. E em seu artigo 17 determina que os pensionistas beneficiados pelo artigo 30 da Lei 4242 de 63, que não se enquadrarem entre os beneficiários da pensão especial de que trata esta lei, continuarão a receber os benefícios assegurados pelo citado artigo até que se extingam pela perda do direito, sendo vedada sua transmissão, assim por reversão como por transferência. Deixa eu botar meio truncado aqui. Das inferências. Portanto, os proventos isentos se consubstanciam nas vantagens aos herdeiros de militares que faleceram no Teatro de Operações da Itália, na forma do referido decreto 879446, ou na pensão concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial da FEB que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram inválidos ou incapacitados. Neste caso, a isenção é otorgada não aos ex-combatentes em geral, os seus dependentes, mas somente àqueles que ostentaram particularidades, como a invalidez e a incapacidade definitiva para a promoção do próprio sustento, além dos herdeiros daqueles que morreram em combate. Cabe ainda observar que o inciso 35 do artigo 39 do RI estabelece textualmente que o benefício da isenção somente alcança as pensões e os proventos de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira. Analisando-se a documentação juntada aos autos, não é possível concluir que a pensão seja relativa a ex-combatente que tenha integrado a Força Expedicionária Brasileira que lutou na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Não consta no presente processo qualquer elemento que comprove que o que este tenha
participado do Corpo Especial do Exército Brasileiro, deslocado como força expedicionária para atuar no teatro de operações da guerra na Itália. Tem o texto aqui do acordo, tem um ruídozinho. Sobre o assunto, transcreve jurisprudência a respeito da isenção dos integrantes da FEB. Tributário, imposto de renda, lei 763, pensão de oficial da Marinha do Brasil, incidência. Não restando comprovado que o militar integrou a Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, não incide a regra isentiva prevista no artigo 6º, inciso 12 da Lei 7.713, cuja interpretação é restritiva. Continuando. Tem vários, aqui eu transcrevi só essa jurisprudência, mas tem vários aqui, vários acordos, várias emendas. Cabe esclarecer também que não são todas as pensões concedidas em decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente que se enquadram em isenção, na isenção pleiteada, mas tão somente aquelas que preencham as condições específicas previstas em cada um dos dispositivos legais enumerados no inciso 35 do artigo 39 do RI. O impugnante alegou que recebe pensão especial nos termos do artigo 30 da Lei 4424, todavia, nada consta dos autos que comprovam esta alegação, bem como nada consta no que se refere a qual fundamento legal foi instituída a pensão especial concebida. E caso a pensão tenha sido concedida nos termos do artigo 53, inciso 2 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição e artigo 2º e 3º da Lei 8.059/90, resta esclarecer que esta fundamentação não consta do citado dispositivo do RI, ou seja, não há o direito à isenção pleiteada. Cumpre observar que, ainda que seja julgada a tese de não haver o direito isentivo pelo fato de o ex-combatente não ter integrado a FEB, ao fazer a opção pela pensão de segundo-tenente, se for o caso, já não persiste mais o direito à isenção do imposto de renda previsto no RI, artigo 39, inciso 35, a qual seria devida apenas se o ex-combatente tivesse permanecido como beneficiário da pensão, caso esta realmente tivesse sido originalmente concedida com base no artigo 30 da Lei número 4242/63. E a nova pensão substituída com base na Lei 8.059/90, de acordo com o artigo 53.2 do ato das disposições constitucionais transitórias, inquestionavelmente não está abrangido pela isenção promovida. Aqui é porque tem uns benefícios aí que eles promoveram a tenente, quem participou lá. Então, isso aí foi um outro benefício, que não são cumulativos. Aí eu trago, o acordo traz nova jurisprudência aqui, no mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Tributário, embargo de declaração, missão configurada. Atribuição de efeitos infringentes de isenção do imposto de renda, ex-combatente da Força Expedicionária para o artigo 53 do ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 6º, 7º da Lei 7.703, isenção restritiva ao ex-combatente, portador de incapacidade ou invalidez. Isso aqui é o STJ. A isenção do imposto de renda concedida ao ex-combatente pela Lei 7.703 tem seu alcance limitado aos ex-combatentes cuja pensão especial seja decorrente de sua incapacidade ou invalidez, nos termos do artigo 6º, inciso 7 da Lei 7.713. Aí ele transcreve aqui, isso aqui a gente já viu. Continuando, os regimes de concessão de... Eu vou ler aqui porque ele é bem didático. Os regimes de concessão de pensão especial a ex-combatentes subdividem-se em o instituído pela Lei 42.42/63, restritiva àqueles militares que se tornaram incapacitados de prover a sua subsistência e a de seus dependentes, segundo os critérios estabelecidos na Lei 315/67, e B, o instituído pelo artigo 53 do ato das disposições constitucionais transitórias, regulamentado pela Lei 8.059/90,
que estende a pensão especial também àqueles ex-combatentes que não ostentem condição de incapacidade ou invalidez, restando expressamente ressalvados os benefícios pela Lei 4242/63, artigo 17 da Lei Regulamentadora. A regra matriz isencional, Lei 7.713/88, em seu artigo 6º, é expressa no sentido de deferir o favor fiscal tão somente àqueles ex-integrantes de serviço militar cuja reforma advenha de incapacidade ou invalidez, uma vez que o restringe somente aos casos previstos no Decreto-Lei 8794, Decreto 8795, ambos de 46, na Lei 2579 de 95, 4242 de 63 e artigo 30 da Lei 8059. Artigo 30 na Lei 4242, artigo 30, e na Lei 8059, artigo 17. O princípio da igualdade é aplicável para fins de extensão dos efeitos da norma isencional a todos os ex-combatentes indiscriminadamente, porquanto o princípio da isonomia exige que seja deferido tratamento equânime apenas àquele que se encontre em situação de igualdade, que não ocorre em caso. A mens legis é clara no sentido de conceder apenas àquele ex-combatente portador de invalidez, física ou psicológica, o benefício fiscal da isenção tributária, cabendo, entretanto, a todos os ex-combatentes a percepção da pensão especial nos modos preconizados pela Carta Magna. A norma isentiva, consoante no disposto no artigo 111 do CTN, deve ser interpretada literalmente. Embargo de declaração acolhida. É distinguir uma coisa é a pensão, outra coisa é a isenção da pensão recebida. Ademais, conforme a DIF, na fonte pagadora da hora litigante, Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, que detém todas as informações necessárias, consignou o valor recebido como tributável, tanto quanto assim também a ação judicial, posto que houve retenção na fonte. De fato, a fonte pagadora procedeu à retenção na fonte no valor de 11.754,31, conforme guia de retenção de imposto de renda na fonte, folha 7 dos autos. Também o rendimento recebido a título de pensão pela contribuinte Irma Nogaredo Formentin é classificado pela fonte pagadora Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, como rendimento tributável, tendo efetuado o desconto do imposto de renda na fonte no valor de 1.740 para o ano calendário de 2006. Assim, não há como acatar o argumento do contribuinte, pois o benefício invocado não pode ser estendido a quem não preencha rigorosamente as condições e requisitos exigidos para a sua concessão acima especificados, sendo que, conforme determina o artigo 111 da Lei 57 do CTN, interpreta-se literalmente a lei que concede. Destarte, diante de tudo o que consta do presente processo, concluo que a pensão recebida pelo contribuinte é tributável, uma vez que não houve a comprovação de que atende às condições especificadas no artigo 39, inciso 35 do RI. Cabe esclarecer também que o contribuinte não é parte litigante no processo judicial número 2005-72-50-59 de 7, citado na impugnação, conforme se verifica no extrato anexado à folha 36, que a contribuinte alega uma jurisprudência que concede isenção. No que diz respeito à jurisprudência citada, há que se esclarecer que os entendimentos expostos em decisões judiciais ou administrativas ficam restritos aos litigantes das respectivas ações, não se cogitando da extensão. Isso aqui a gente já
aquela vinculação que nós não estamos, não é matéria vinculante. Conclusão. Ante o exposto, quando esse parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a matéria sem pré-questionamento para, na parte conhecida, negar reprovimento. Essa matéria que eu não estou conhecendo é a isenção, porque ela só veio em sede de recurso. A isenção da moléstia grave, ela só veio em sede de recurso voluntário. É como voto. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 390 da pauta, o conselheiro relator está conhecendo parcialmente do recurso voluntário, não está conhecendo dessa alegação referente à isenção concedida ao portador de moléstia grave, por falta de pré-questionamento em sede de impugnação. É isso, né? Pré-questionamento, né? E só veio para o recurso, né? Ele inovou na matéria recursal. Tá. E na parte conhecida, o conselheiro está negando provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo, o voto do relator? Eu quero, Dani. Pode falar, Ana. Eu fiquei com a dúvida em relação ao óbito do cônjuge, que é o combatente, o ex-combatente, né? Isso não existe nos autos, essa informação? Porque ele faleceu, e a pensão é Sim. se o ex-combatente tiver alguma moléstia grave ou incapacidade, ou se ele tiver falecido. É o que está na lei. Então, na lei está escrito, se ele tiver morrido. Não, mas veja Essa é a minha bem, primeira dúvida. A segunda dúvida é em relação à incapacidade dela, da irmã. Porque ela não fala expressamente, mas ela junta a documentação, lá na impugnação, mostrando que ela tem incapacidade. E o meu terceiro argumento e dúvida é que vocês estão juntando a decisão da DRJ como fundamento, e a decisão diz que o próprio Ministério e a ação judicial dizem que ela não é isenta. Só que, por outro lado, as ações trabalhistas que dizem que são isentas, aqui não é aceito. Aí, quando a ação trabalhista diz que é isento, a gente aceita, fica meio incoerente, eu acho. Mas, de todo modo, para mim, morre no sentido de que ele é falecido. Eu não sei, não achei aqui as datas. Deixa eu tentar ver o que é que eu posso esclarecer do que você perguntou. A questão judicial, o que a DRJ acompanhou, e eu acompanhei a DRJ, não foi em relação à decisão judicial, foi em relação à informação da fonte pagadora. A informação judicial é de outro processo, que ela não é parte. Esse aí foi o que ela colocou. Quanto à isenção da morte ou invalidez, é no teatro de operação de guerra lá na Itália. E nos autos aqui não foi provado nem que ele esteve lá. Essa é a questão. Porque há uma mobilização, de uma forma geral, que eu já vi em algumas situações, não chequei se isso é o caso aqui nos autos, que na Força Expedicionária tem um grupo que trabalhou nisso daí. Um grupo foi, outro não foi, outro treinou e ficou aqui à disposição. Mas essa isenção é para quem foi e não tem aquele outro benefício, ele é bem específico. É nesse caso. Essa questão aí, por óbvio, ele morreu. Agora, é o que o jogador alega. Não tem nos autos prova nem que ele foi lá. Ela não conseguiu provar. Agora, que ele morreu, óbvio que ele morreu porque ela é pensionista. Né? Quanto isso aqui eu estou dizendo no meu entendimento. Quanto a matéria que eu não conheci, ela na impugnação dela, ela não toca uma letra. Ela pode ter botado essa documentação lá, mas ela não toca uma... Tanto é que o jogador de origem, nada se manifestou a respeito disso. Essa é a minha leitura. A ação judicial que eu falei não é essa que é de outra parte, não. Fala que é dela aqui, ó. Conforme a DIRF, a fonte pagadora, o Ministério da Defesa,
consignou, que detém todas as informações, consignou que o valor é tributável, tanto quanto assim também a ação judicial, posto que houve retenção na fonte, ou seja, uma ação judicial referente a ela. Agora, eu acho que não faz o menor sentido a gente vir aceitar um argumento e, quando se tratar de ação trabalhista, a gente julgar de forma oposta. Porque tudo é ação trabalhista, e o Ministério da Defesa, quando ele consigna uma informação, ele não está hierarquicamente acima de uma ação judicial para dizer que é ou não é. Então, se por um lado a gente aceita, por outro a gente não aceita, fica meio esquisito a gente julgar com 2 pesos, 2 medidas. Não me sinto confortável. E não, eu acho que a gente sempre analisou aqui com base, na verdade, material, e ela junta na impugnação os documentos dela contra a incapacidade. Então, eu acho que cabe a nós fazer essa análise. Eu em relação à ação judicial, ação trabalhista, eu entendo que a União não é parte específica daquilo ali, o juiz trata de uma retenção, mas que a lei é clara, do meu ponto de vista, aí ela tem que apresentar isso para o ajuste. Isso é o que eu penso. E se a ação entendeu que era tributável, aí eu não tenho que me manifestar a respeito disso aí. Que a fonte pagadora, certamente ela já considerou tributária, porque na ação judicial ela foi considerada como tributária. Mas é entendimento, né? Alguém mais gostaria de algum esclarecimento? Ou comentar mais alguma coisa? A gente tem 5 minutos. Eu não sei se é caso para julgar logo ou para retirar de pauta para continuar à tarde. Não, se ninguém tiver mais... Desculpa, retirar de pauta não, pedir visto, perdão. Mas se já está... Porque o voto já foi lido, é só votar agora. Se ninguém mais tem dúvida, podemos votar, né? Ninguém mais tem dúvida? Vamos votar. Acho que o Luiz quer conversar, quer falar alguma coisa, não? Quer falar, Luiz? Eu ia falar... Essa colocação que a Ana fez, eu achei bastante pertinente, a questão da dubiedade de aceitação das decisões judiciais quando elas tratam de reconhecimento de tributação ou não sobre determinadas verbas trabalhistas. Ela foi num ponto bem crucial, assim. Eu entendo que o TST, a Justiça Trabalhista, ela tem plena capacidade de competência de se pronunciar sobre tributação de verbas, especificamente o artigo 43, dizer que determinada verba é ou não tributável. E isso encontra respaldo porque existe remansosa essa jurisprudência do TST, que nunca foi autorizado, até o presente momento, nunca foi desautorizado pelo STF, quando ele diz que a Justiça do Trabalho tem competência, sim, para definir a natureza da verba, se ela é passiva de tributação. Mas é para efeito de retenção na fonte, Luiz, é para aquela retenção ali, para pagar aquela verba. Sim, eu estou falando maciamente. E ninguém questiona isso aí, não, isso aí com certeza. Questiona, porque já ouvi votos seus mesmo, se você acha que é o maior baluarte disso, e diz que não haveria essa competência, porque, segundo palavras suas, a PGFN não tinha participado da LIDE, né? Não existe isso na lei. O STF nunca desautorizou o TST a reconhecer. Então, me expliquei mal nessa data que eu falei isso. Pode resgatar os vídeos seus que você afirma isso. Não, o que eu afirmo... Porque quando há uma fala assim que eu acho interessante, eu guardo para depois... Não, eu entendo assim, que isso aí não pode ser a decisão definitiva em relação à tributação. Que a fonte é competência, o juiz, tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, aquilo vai para o ajuste. Aquilo vai lá para ele declara. É isso que eu falo, não é decisão definitiva, porque... Não é a fonte exatamente, Francisco, eu acho que não entendeu. É quando a Justiça Trabalhista se pronuncia sobre a natureza indenizatória ou não, para termos de imposto de renda, de determinadas verbas. Isso que a Ana falou é bastante pertinente. Ela diz o seguinte: quando a Justiça do Trabalho diz que é tributável, se aceita. Quando se diz que não é tributável, a gente refuta. Eu já vi decisões de ADRJ nesse sentido, já vi decisões aqui do CAF
nessa relação, inclusive, de sua relatoria, nesse outro sentido. Ela tocou num ponto interessante, a gente tem que ter uma certa coerência quando aceita determinadas verbas ou não, né? Eu sou do princípio... Veja bem, Lu. O ST não está o Ajuste do Trabalho tem a competência, sim, para definir a natureza das verbas, se ela é indenizatória ou não, em termos de imposto de renda. Era só esse aspecto aí. Veja bem, deixa eu só fazer veja bem, se a Justiça do Trabalho diz que uma verba é tributável, e eu acho que ela é tributável, e eu não me manifesto... Claro que eu não vou me manifestar contra, eu não estou sendo incoerente quando ela diz uma que eu entendo que ela disse que não é, e eu entendo que eu entendo que leva para o ajuste. Eu acho que não há incoerência nisso daí. Ela disse uma coisa que eu concordo. A outra situação, ela disse, eu não... Aliás, ela não diz o que eu não concordo, ela diz o seguinte, está certíssima, toda a competência que a Constituição dá incide imposto sobre isso aqui, retém isso aqui. Ela fez o papel dela. Eu só acho que isso não é definitivo, não é decisão definitiva para efeito de tributação, porque existe um ajuste, que tem uma lei que diz como é que funciona. E a competência tributária não é da Justiça do Trabalho, é a Justiça Federal, para julgar tributos. Então, é mais ou menos nesse ponto. Tá certo. Colegas, vamos... Alguém tem mais algum pedido de esclarecimento? Eu não estou entendendo ainda, de qualquer jeito, como é que ela está recebendo uma pensão do Ministério do Exército e não tem prova de que ele faleceu. Por que ela ia receber isso? Não, Ana, é porque é o seguinte, se ele não provou que ele faleceu, e como é que ela recebe uma pensão? Não, Ana, deixa eu te explicar. Não há coisa dúvida é a de que ele morreu. A questão é saber que a isenção é decorrente de quem morreu em campo. Muita gente do Exército foi convocada. Não, eu entendi. Mas parte não foi. Agora, sim, a discussão é, ela ganhou uma ação, ela recebe uma pensão de um valor do Exército. Fato, ele morreu, não tenha dúvida. A questão é, para ter isenção, ele teria que ter morrido, a prova de que ele morreu em combate lá. E não somente ter se filiado ao Exército, entendeu? Ninguém está questionando a pensão, não, é a isenção, porque a isenção ela é específica. A isenção, eu também, mas tem outro benefício seguinte, não é isenção, foi como soldado, foi promovido a tenente. Esse benefício da isenção não cumula com esse do tenente. Então, são essas situações. O próprio voto faz uma referência a isso, entendeu? A pensão ninguém questiona, tem vários tipos, tem várias leis. Eu também não estou questionando. Eu estou só falando que é uma coisa meio óbvia. É uma coisa, é consequência da outra. Se ele não morreu, como é que ela recebe? É isso que eu estou falando, também estou questionando. E se ele ter morrido... É uma consequência óbvia, só isso. Não, da pensão. Agora, da isenção, ele tem que ter morrido lá na Itália. Lá na Itália. Essa é a questão. Lá na Itália. Não, o falecimento dele. Lá na Itália. Ele tem que ter tido as limitações lá na Itália entre 44 e 45 no campo de batalha. A lei chama teatro de operações. Mas a lei fala em decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente. Sim. É o que está no artigo 6º, que é o fundamento que está sendo utilizado no voto. Mas a isenção é do 39 do RIC, ele alega várias situações lá e ele traz alguns detalhes, né? Mas a isenção está aqui no 6º 12, e tanto que ele está no voto. E aqui está dizendo, as pensões e os proventos concedidos, de acordo com o decreto tal, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente. Colegas, dado o horário, vamos fazer o seguinte, vamos pedir vista de mesa, a gente retoma no início da tarde esse processo. Pode ser? Pode ser. É capaz que a gente fique até às 14 horas nessa discussão e não acabe mais. A gente inicia daí no começo da tarde, finalizando esse voto. Só falta a votação mesmo na turma, né? Se a turma se sentir... E se for necessário, alguém pede vista do processo. Pode ser, então, uma vista de mesa? E tem aquele teu também, Dani. Sim, aquele meu vai ser VaptVupt, bem tranquilinho, tá? Finalizamos esse no início da tarde, fazemos aquele meu, que vai ser 2 minutinhos, e aí fazemos os itens da tarde. Tá bom? Desculpa a gente cortar, que também tem um horário, né? O pessoal do CARF tem horário também, o pessoal que faz a gravação. A gente retoma depois daqui uma hora. Tá joia? Com certeza. Então tá, Rafael Francisco, Isaías podem encerrar a gravação.